Bom dia, Espírito Santo. Capítulo 12. Céu na Terra. Meus primeiros sermões em 1974 e começo de 1975 não tinham muito conteúdo. Eram basicamente o meu testemunho da obra do Espírito, de como ele se tornou tão real para mim. Naqueles dias eu realmente não sabia muito e havia muitas coisas a aprender. Seguindo a voz do Espírito. No entanto, durante 1975, ouvi a voz inconfundível do Espírito Santo me contando que era hora de começar a realizar reuniões semanais em Toronto. Ele falou: siga-me, ouça minha voz e levará muitos a Cristo. E assim comecei. Nas noites de segunda-feira, agendamos uma série de cultos que continuariam pelos próximos 5 anos. Começamos no auditório de um colégio e as multidões se tornaram tão grandes que tivemos que nos mudar para instalações maiores. Centenas e centenas de pessoas participaram. Os cultos eram completamente dirigidos pelo Espírito e eu ouvia sua voz cada vez mais perto. As pessoas eram libertas de vícios sérios, famílias eram reunidas, tínhamos filas de cura e ouvíamos testemunhos de milagres. Porém, sempre os cultos resultavam na salvação de almas perdidas. Então algo aconteceu, as pessoas começaram a receber milagres, libertações e curas enquanto estavam sentadas em suas cadeiras. Não havia filas para a imposição de mãos. Deus começou a fazer sua obra por todo o auditório, então livremente que não havia tempo para ouvir todos os testemunhos. A imprensa começou a perceber, nas primeiras páginas do Toronto Star, do Toronto Globe and Mail e de todos os outros jornais de todo o Canadá, saíram matérias sobre as cruzadas de milagres que estávamos realizando. Em dezembro de 1976, o Globe and Mail enviou um repórter a um dos cultos para descrever em detalhes o que estava acontecendo. Ele escreveu sobre as curas e os testemunhos e terminou o artigo me citando: não estou interessado em divulgar Benny Hill, não estou e nunca estarei. Jesus é quem deve ser divulgado e exaltado. Queremos levar almas para o Senhor Jesus. Quero ver almas, 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 almas. Amigos, conseguem entender isso? Sob a manchete, a cura pela fé realmente funciona? O Toronto Star apresentou 4 estudos de caso de pessoas que foram curadas em nossos cultos. Contou sobre um trabalhador da fábrica da GM em Oshawa que tinha câncer de garganta. Esta semana, depois de um check-up na clínica do câncer, recebeu a notícia de que não havia mais qualquer vestígios da doença. Contou a história de um caminhoneiro de Beaverton, um homem que era frequentador da igreja e que tinha sofrido com a insuficiência cardíaca e teve um efizema, uma doença pulmonar, por 7 anos. Foi convencido por amigos a participar de uma cruzada de cura. Fui ao médico 3 dias depois e ele me contou que não tinha nada errado comigo, conta. Deus deve ter feito isso. E os médicos? O repórter citou um dizendo: olha, há mais coisas acontecendo neste mundo do que sabemos. As redes de televisão começaram a filmar documentários sobre o que Deus estava fazendo. A Canadian Broadcasting Corporation, CBC, a Global RV e a grande rede independente em Toronto, a Channel 9, produziram especiais. Tivemos nosso próprio programa semanal de televisão que foi transmitido em horário nobre depois de 60 minutos por 1 ano e meio. Um táxi amarelo em Pittsburgh. Deixar a grande cidade de Toronto
em 1979 não foi fácil para mim. Era onde eu tinha sido salvo, curado, tocado pelo poderoso Espírito de Deus. A imprensa não tinha nada além de boas notícias para informar sobre o ministério. Mais uma vez prometi seguir a liderança do Espírito Santo. Sabia que ele queria que eu construísse uma igreja e estabelecesse um ministério internacional. Ele tinha falado sobre isso anos antes, em 1977. Lembro-me exatamente quando aconteceu. Foi em Pittsburgh, andando em um grande táxi amarelo, que tive uma conversa com o Espírito sobre isso. Em relação ao ministério, ele falou: ele vai tocar o mundo. Eu me perguntei: onde será? Nova York, Los Angeles? Mas sabe, o Espírito tem uma forma surpreendente de guiá-lo. Em julho de 1978, viajei para Orlando, na Flórida, para falar com o pastor Roy Harden. Ele me contou sobre sua filha, Suzanne, que estava frequentando a Evangel College em Springfield, no Missouri. Como era solteiro, fiquei animado. Eu me convidei para voltar a passar o Natal com eles, e Suzane estava em casa para os feriados. A primeira vez que a vi, o Senhor disse: essa é sua esposa. Apenas isso eu senti, e ela também. Porém, precisava ter certeza, então comecei a pedir sinais a Deus. Ficava levantando problemas e todos eram respondidos. Pensava: é só coincidência? Ou Deus realmente quer que eu me case com essa jovem? Tentei então um último sinal, bem difícil. Estava voando de volta para Orlando, vindo de São José, na Califórnia, em 1º de janeiro de 1979. Tinha feito uma viagem rápida para pregar no culto do Ano Novo. No avião tive uma conversa com Deus. Falei: se ela realmente deve ser minha esposa, faça com que me diga quando eu voltar. Fiz um cheesecake para você. Foi o teste mais difícil que eu pude pensar. Suzane me encontrou no aeroporto de Orlando e as primeiras palavras que saíram foram: Penny, fiz um cheesecake para você. Deus depois continuou: não espere muita coisa, nunca fiz um cheesecake antes. Ficamos noivos em 2 semanas e nos casamos mais tarde, naquele ano. Com o passar do tempo, todos os sinais apontavam para Orlando, na Flórida, como o lugar onde começaríamos um ministério mundial. Com umas poucas pessoas, o Orlando Christian Center começou em 1983. Agora ele toca a vida de milhares de pessoas toda semana, além de ter uma audiência nacional via televisão. Ele não é um promotor. Para ser honesto, não tinha ideia de onde o Espírito levaria minha vida quando comecei meu relacionamento com ele. Tudo o que eu sabia era que ele era real e desejava minha amizade. Queria ser meu professor e guia. Porém, aqui mostro o que cheguei a aprender. O Espírito nunca vai se promover. Ele vai promover Jesus. Nunca vai criar um lugar de grandeza somente para si. Dará a honra ao Senhor. Também aprendi que o Espírito não é a fonte dos dons de Deus. Ele é quem o ajuda a receber. O doador, que é Deus Pai, é também Ele quem o ajuda a receber Deus Filho como Salvador e Senhor. Seu pedido ao Espírito:
Mesmo um descrente sente o poder do Espírito Santo. Conversei com centenas de pessoas sobre suas experiências de conversão e muitos me contaram. Estava acontecendo algo que não conseguia explicar. Sentia-me desconfortável em relação às coisas que estava fazendo. Esse é o poder de convencimento do Espírito. O Senhor disse: meu Espírito não contenderá com ele para sempre. Gênesis 6:3. Há um combate acontecendo quando o Espírito Santo tenta mostrar que você precisa do Senhor. É por isso que as pessoas ficam tão desconfortáveis na presença de Deus antes de serem salvas. O Espírito é, na verdade, um testemunho de Jesus. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15:26. O propósito vital do Espírito é guiar as pessoas até Cristo. O Espírito condena e convence. Conheci pessoas que deixaram um encontro do Evangelho e se sentiram literalmente perseguidas pelo Espírito Santo. Sentiram-se miseráveis em seus pecados, experimentavam uma pontada contínua no coração. O Espírito não os abandonou enquanto não fizeram as pazes com Deus por meio de seu Filho. Ele vai entrar em sua mente e apresentar a verdade das Escrituras, convencendo-o da validade do Evangelho. E depois que tiver dado seu coração a Cristo, ele ainda estará ali ajudando-o a testemunhar pelo Senhor. O profeta Miqueias escreveu: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8. Ele pode lhe dar o poder para falar. De fato, é inútil tentar proclamar a palavra de Deus sem o Espírito Santo sobre você. Ajude-me. Quando você diz: Espírito Santo, ajude-me a conhecer Jesus, ele não vai desapontá-lo. Está sempre disposto a ajudar. Ouça o que diz o salmista: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o seu Espírito Santo. Salmo 51:11. Então, no instante seguinte, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O Espírito Santo está disposto. Sempre que você disser ajuda-me, ele responde: ajudarei. Quando você pede ensina-me, ele responde: estou pronto. E quando você diz ajuda-me a orar, ele fala: vamos a começar. Ele está bem ali, gerando em você o desejo de orar. Está encorajando-o por trás da vontade de falar ao Pai e ao Filho. Paulo escreveu essas poderosas palavras: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Quando você canta Ele é o Senhor e realmente sente isso, é uma prova de que o Espírito Santo está dentro de você, está usando-o para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do mundo inteiro. No momento em que você confessa a morte e sepultamento e ressurreição de Cristo, você já passou pelo teste do Espírito. As Escrituras dizem: vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. 1 João 4, 2 e 3. Ele diz: dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Sua salvação está bem no centro da obra do Espírito Santo. Na verdade, é ele que realmente vai adotá-lo na família de Deus. Paulo escreve:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Romanos 8, 14 e 15. E aqui é como você expressa isso. Por ele clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Colocado para adoção. O Espírito olhava para você e via um órfão. Ele falou, vou adotá-lo. Ele é seu pai. Por quê? Porque é Espírito do Pai. Lembra-se da música de Dottie Rambo? Holy Spirit, you are welcome in this place. Espírito Santo, você é bem-vindo neste lugar. Ela foi inspirada a escrever Onipotente Father of Mercy and Grace. Pai onipotente de misericórdia e graça. Isso é o Espírito. Sem ele é impossível aproximar-se do Pai. Paulo lhe afirma, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Efésios 2,18. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Tanto judeus quanto gentios podem se aproximar de Deus pelo Espírito Santo. Porém, aqui está a parte mais animadora de tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe foi dado como uma garantia de vida eterna. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Não há dúvida sobre isso. O Espírito Santo está preparando para você para o céu. Se estiver convencido de que Ele está vivendo dentro de você, então nunca deve questionar se está renascido. Nunca deve questionar se o céu é o seu lar e nunca deve questionar se terá a vida eterna. Deixe-me explicar com outras palavras. Se amanhã de manhã você entrar em uma loja e pegar algumas roupas e um par de sapatos, mas não tiver todo o dinheiro, você pode dar uma entrada e parcelar o resto. Pode dizer, venho pagar na semana que vem. Seu nome está na fatura e você leva um recibo para casa. Depois, na semana seguinte, pega a mercadoria. É exatamente o que Jesus fez quando veio, ele deu o Espírito Santo. A única diferença é que ele pagou o preço total no Calvário. Eis o que ele falou: paguei por sua vida, mas também paguei uma prestação inicial que garante que ela é minha. Ele enviou o Espírito Santo, e se você o tem, está a caminho da glória. Quando Cristo retorna, ele o paga e o leva para casa. Vale a pena gritar isso. Você pertence ao Senhor. É por isso que pode dizer na cara feia de Satanás: não me toque, sou uma posse de Cristo. E não tenha medo de falar a palavra, chute-o e ele fugirá de você. Você tem o Espírito Santo, um depósito na sua herança, porque ele deu uma entrada? Paulo conta, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. E depois escreveu essa maravilhosa verdade. Nos redimiu para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Com isso, se tornou uma maldição, o Espírito foi dado como prometido. Você precisa de alguma ajuda.
A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, é o Espírito que lhe dá a vontade, a força e o desejo de obedecer a Deus e de viver a vida cristã. Sem Ele, isso é impossível. O apóstolo Pedro nos fala: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, é verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. A razão pela qual as pessoas, mesmo os cristãos, fracassam é porque dependem da sua própria força. Não se pode obedecer a Deus dizendo: vou fazer isso sozinho. Quantas vezes você disse: vou orar, mas não vai orar? Ou vou ler a palavra, mas se esquece. Por quê? Porque estava dependendo da sua mente. Você dependia da carne e ela o levará sempre ao fracasso. Ele lhe dará força e vida, mas o Espírito lhe dará algo a mais que é igualmente importante. Ele lhe dará descanso. Isaías disse: como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Isaías 63:14. Logo depois que comecei a pregar o Evangelho, conheci David Duplessis. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes. Em resultado de suas pregações, o Espírito Santo aos líderes religiosos do mundo. Era como carismático antes de qualquer um saber o que essa palavra significava. Estava caminhando pelo mesmo corredor que esse homem ungido em uma conferência em Brookville, em Ontário, quando reuni coragem para pará-lo e fazer uma pergunta. Nervoso, perguntei: Dr. Duplessis, como posso verdadeiramente agradar a Deus? O velho, que agora está com Jesus, parou, colocou uma maleta no chão, apontou seu dedo em meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso daquele frágil pregador. Tudo o que eu disse foi: como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Então ele disse duas palavras que nunca esquecerei. Ele falou: não tente. Pegou a sua maleta e caminhou pelo corredor. Eu alcancei e disse: Dr. Duplessis, não entendo. Ele se virou calmamente e disse: jovem, não é sua capacidade, é a capacidade dele em você. Depois falou boa noite e entrou em seu carro. Quando entrei em meu quarto, ainda estava confuso. Deitei em minha cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Naquele momento, mal sabia o que orar, mas o Espírito começou a esclarecer a verdade daquelas palavras para mim. Como posso agradar a Deus? Entregando-me, nem mesmo tentando agradá-lo. Era como o Senhor Pentecostes disse: o Espírito Santo vai fazer a obra, não é a minha força, é a dele. De outro modo, eu poderia me gabar de minhas próprias realizações. Toque de Deus. Quando você vir Jesus face a face, não vai dizer: Senhor, veja o que fiz. Você vai dizer: Senhor, veja o que você fez com esse homem miserável. Comece a praticar isso. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Entrego-lhe minha mente, minha emoção, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, minhas orelhas, os meus olhos. Use-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção flui por mim como um oceano na maré alta. No momento em que me entrego completamente, Deus começa a fluir pelo meu ministério, nada menos do que isso. Muitas vezes eu me perguntei por que em meus próprios encontros o Espírito me direciona com tanta frequência para a cura.
e me pergunto por que meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caíram sob o poder do Espírito Santo. Porém, quando olho para os resultados dos encontros, vejo que toda manifestação do Espírito tem um propósito: levar as pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo, de que Ele ainda se move na vida das pessoas. Já vi milhares de pessoas literalmente caírem sob o poder do Espírito e acredito que eles sentem apenas um pequeno toque do poder de Deus. Isso demonstra a impressionante força do Todo-Poderoso e leva muitas pessoas ao Salvador. Ser curado ou até mesmo morto no Espírito não é um pré-requisito para o céu, só uma porta. Cristo, o Senhor, nunca desvie sua atenção do objetivo do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem Cristo é o Senhor. Quando comecei meu ministério, nunca parei de me espantar com o poder do Espírito Santo. Ele é gentil, mas poderoso. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Isaías 47. O Espírito Santo não é uma personalidade fraca. Por ser um cristão jovem e um ministro novo, frequentemente ficava atrás e assistia ao trabalho do Senhor. Sabia que não era eu quem estava tocando aquelas vidas, era a soberania de Deus e a operação do Espírito. Eu apenas olhava maravilhado. No entanto, acho que nunca senti tanto medo na vida quando, naquela noite de domingo de abril de 1975, lá estava eu no púlpito de uma pequena igreja pentecostal ao lado oeste de Toronto, quando meus pais, Constante e Clemence, entraram pela porta. Meu coração quase parou e eu pude sentir o suor escorrer por minha testa. Meu pior pesadelo era mais tranquilo que isso. Estava petrificado, muito perplexo para rir e muito chocado para chorar. O que eles devem estar pensando? Eu já pregava há 5 meses, mas meus pais não tinham ideia. A tensão em nossa casa em relação ao Senhor já era ruim demais, sem que eles soubessem disso. Porém, um anúncio que o pastor havia colocado no jornal e foram até aquela pequena igreja. Não conseguia nem olhar na direção deles, porém no momento em que abri a boca para pregar, a unção do Espírito Santo encheu aquele lugar. Foi tão forte, as palavras começaram a fluir de mim como um rio. Encontrei-me, na verdade, ouvindo o que o Espírito me levava a dizer. Quando estava terminando minha mensagem, senti-me levando para começar a pregar para as pessoas que precisavam de cura. Pensei, o que meu pai e minha mãe devem estar achando de tudo isso? Então, eles se levantaram e caminharam até a porta dos fundos. Tim, falei depois do culto, você precisa orar. Jim Pointer estava comigo no púlpito naquela noite e conhecia a seriedade da situação. Até pensei em passar a noite em sua casa para evitar um confronto inevitável. Em vez disso, entrei no meu carro e comecei a dirigir pelas ruas de Toronto. Pensei, se chego em casa ao meio da noite, meus pais estarão dormindo. Foi depois das 2 da manhã que estacionei em silêncio na frente de casa e desliguei o motor. Entrei nas pontas dos pés e destranquei a porta da frente bem devagar. Abri e fiquei espantado pelo que vi. Na minha frente, sentados no sofá, estavam minha mãe e meu pai. Tinha sentido pânico quando os vi entrando na igreja, mas isso era muito pior. Meus joelhos começaram a tremer e procurar um lugar para me sentar. Meu pai foi o primeiro a falar e eu vi incrédulo. Filho, ele disse suavemente, como posso ser como você? Eu estava ouvindo aquilo mesmo. Esse era
o mesmo homem que tinha ficado tão ofendido com minha conversão, o pai que tinha proibido completamente que o nome de Jesus fosse falado em nossa casa. Realmente queremos saber, ele continuou. Conte-nos como podemos ter o mesmo que você. Olhei para minha querida mãe e vi as lágrimas começando a escorrer por seu lindo rosto. Não consegui conter minha alegria naquele momento. Comecei a chorar e durante a hora seguinte daquela noite inesquecível abri as escrituras e guiei meus pais pelo conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo. Meu pai perguntou: Beni, você sabe o que me convenceu? Ele me contou que quando comecei a pregar, ele se virou para minha mãe e disse: esse não é seu filho não consegue falar, e Deus dele deve ser real. Ele não sabia que eu não tinha sido completamente curada da gagueira. A maravilhosa conversão dos meus pais permitiu que o Senhor literalmente se espalhasse pelo resto da família. Henry apareceu e foi salvo. Meu irmão mais novo renasceu. Depois aconteceu com Chris. Se você já ouviu falar em salvação de um lar, foi isso. O lar dos Renford transformado em um paraíso na terra. E a mudança não foi temporária, e uma obra permanente do Espírito. Hoje, Chris, Will, ele, Sam e Mike estão totalmente envolvidos no ministério. Mari e Rose são cristãs comprometidas e vivem para o Senhor. E bem, você sabe o que tem acontecido a ele. O mais importante, primeiro, assim como o Espírito Santo tocou minha vida, ele levou meus pais a Cristo. Ele quer o mesmo para você. A maior obra do Espírito não é levá-lo a algum tipo de êxtase celestial na terra. Isso pode acontecer, mas seu objetivo é eliminar o pecado e levar as pessoas para Jesus. Durante a leitura desse livro, você pode ter dito: é por isso que quero ter um maravilhoso relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Mas você está pronto para isso? O que aconteceu comigo na noite em que o Espírito entrou no meu quarto não foi o primeiro passo. Começou muito antes. Você precisa colocar as coisas mais importantes na frente e subir cada grau na sua escada espiritual. Meu amigo, se você nunca pediu a Cristo para entrar no seu coração, agora é o momento. É o passo mais importante que vai dar. Nesse momento, diga: Jesus, confesso que sou um pecador. Acredito que você é o Filho de Deus e que derramou seu sangue precioso na cruz por mim. Perdoe meu pecado, purifica-me. Meu coração de toda injustiça, agradeço por salvar-me agora. Amém. Se você falou esta oração do fundo do seu coração, está pronto para começar uma vida nova no Espírito. E todo dia, enquanto ora, leia a palavra de Deus e conte aos outros sobre seu amor. Você sentirá a orientação animadora de Deus. Cheguei à conclusão de que sou totalmente dependente do Espírito Santo. Ele é tudo que tenho, ele é tudo que você tem. Jesus lhe prometeu e Deus enviou para você. Tenha conhecimento, poder, comunhão e confraternização.
Ele vai ungí-lo, ajudá-lo, inspirá-lo, confortá-lo e dar-lhe descanso, liderá-lo e guiá-lo, ajudá-lo a orar e muito mais. Ele está esperando para começar um relacionamento com você que mudará sua vida para sempre. Porém, cabe a você fazer o convite. Quando o sol sair amanhã, ele vai querer muito ouvir você dizer: Bom dia, Espírito Santo.